Paz e graça, meus irmãos. Vamos ver quem vai chegando aí, que é o pessoal que está aparecendo. Muito bom. Nosso dia da nossa live de adoradores. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vai clicando bem forte aí. Coraçãozinho para subir a live, por favor. E assim, enquanto nós vamos nos preparando para esse momento. Bem-vindo, Jean. Olá, galera. Paz para todo mundo aí, gente. Deus abençoe. Eu também tô ansioso também, cara, porque eu não sei o que o Senhor vai fazer hoje conosco, hein? Me desculpem o atraso, questões práticas aqui em casa, enfim. Mas me ajudem a subir a live, vai clicando bastante aí, no coraçãozinho, o pessoal começar a vir. O pessoal tá pedindo pra eu mostrar a imagem da camisa. A imagem da camisa é a Maria Paula, a minha fundadora, que tá no céu. Olha lá. Essa é a Maria Paula, minha mãezinha espiritual. Ela é um anjo que está no céu hoje, que intercede também. Padre Rafael, sua bênção, meu querido, amigo da minha alma. Isso mesmo, Padre. Nossa, que bom ter o senhor aqui, sua bênção. Gente, vamos subir na live, eu vou ver se o Fabilu tá aqui. Eu já vou. 3 horas de live hoje. Vocês estão prontos? Galera, eu não vi se o pessoal lá, se vocês responderam, é uma pergunta, se vocês querem mergulhar comigo no mistério do Espírito Santo, da meia-noite a uma. Não necessariamente tem que ser até 1 hora, pode ser até antes, entendeu? O Padre Rafael, Padre Rafael, se você que não dorme, como se o senhor puder estar com a gente esse horário, da meia-noite a uma, o que você acha? Oi, sua Oi, linda! Rafa. Tudo bom? Tudo bom, agora pesou essa live aqui, hein? Agora o bicho pega aqui, hein, gente? Olha quem tá com a gente aqui na escola de adoradores. Ah, Fabi, boa seja noite, bem-vinda. gente. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço o convite. Ave Maria, é uma honra estar aqui. Eita, muito bom. Obrigado de ter aceitado de estar com a gente. Você que tem tantas lives aí também, Oh, né? inclusive, Rafa, eu lembrei de você, porque o último dia da novena renderam 4 lives. Como que é? No último dia da novena, Aham. renderam 4 lives. Oh, meu Deus do céu, por quê? Deus O quis. povo, o povo quis falar mais. Que bom. É. Muito bem. Aleluia. Então, minha preta, se apresente, quem é você, de onde você é, o que você faz da vida. Apesar que quase todo mundo te conhece aqui, mas tem gente que não Hoje te conhece. eu sou Fabiane, mais conhecida como Fabilu, mas como eu sempre digo, vocês podem me chamar do jeito que vocês quiserem. Eu sou Hum, designer, artista e hoje eu levo o evangelho por meio da arte, né? que coisa linda. Olha só, muito bom. O pessoal tá escrevendo aqui que você faz a Vigilive. O que é isso? A Vigilive foram as 4 lives, é porque foi emendando, emendando, e o pessoal não queria parar, queriam 9 lives no dia. Imagina, Rafa. Eita, 9? Imagina. Ah, então eu tô no lucro então aí. Seu público é pior que o meu. Legal. Muito bom, Fabíola. Hoje nós vamos falar, nós estamos aí entrando nesse tempo da, da hierarquia dos anjos, né? Na verdade, de novo aí lembrando para quem está chegando agora, a Escola de Adoradores, ela nasceu com o intuito da gente poder entrar, de entrarmos mesmo, assim, através daquilo que o Senhor fala, através da sua igreja, da tradição, da Sagrada Escritura e aquilo que o Espírito vai falando também na live. Nós temos feito uma experiência muito forte todas as vezes que nós vamos, nós vamos falando, vamos entendendo um pouco da parte do Senhor. O Senhor vai revelando no meio do caminho, né? Quem acompanha aqui as lives aqui sabe. E hoje nós chegamos, então, nós vamos falar do primeiro coro da segunda hierarquia celeste. Nós terminamos então sexta-feira com os tronos rendeu 2 escolas, na verdade 4 lives só para falar dos tronos. Né? Depois, lembrando, a primeira hierarquia dos anjos quem são? Os serafins, que são aqueles que queimam na presença de Deus, os querubins,
que tem a Shekinah no meio deles, o fogo de Deus no meio. Os tronos, que são habitados por Deus. Então essa é a primeira hierarquia. Agora nós vamos para a segunda, que dentro dessa segunda hierarquia, o primeiro coro é os anjos, chamados então dominações, ou dominationes, né, no latim. E vamos entrar nesse mistério. Quem são esses anjos? O que eles nos ensinam? Qual é o modo que eles adoram a Deus, né? Inclusive, Rafa, quando eu estava estudando, tinha algumas horas assim que eu falava assim, eu não tô conseguindo entrar no mistério. Mas eu não fiquei muito preocupada porque eu tenho acompanhado as lives e eu sei que o mistério acontece aqui, né? A revelação acontece aqui, não. Também. Então vamos rezar um pouquinho? Pedir para que o Senhor possa... Queria pedir para que você possa conduzir a oração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Enviai Senhor, o vosso Espírito e e tudo tudo será será criado. criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Muito bom. Senhor nosso Deus, nós te pedimos nessa noite para que o Senhor possa nos dar a graça de entrar no mistério dessa síntese da adoração que somos, mas de conhecer também os nossos irmãos adoradores que te adoram servindo as dominações, esses anjos poderosos e humildes, esses anjos que têm o poder das nações nas suas mãos, mas que servem em tudo aquilo que o Senhor deseja e pede a eles. Nós pedimos nessa noite que esses anjos possam nos assistir e nos guardar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me protege, me ilumine. Amém. Começa você. Quem são os anjos das dominações? Ave Maria, Rafa, que responsabilidade. Vai lá. Então, Rafa, os anjos das dominações, eles têm a função, né, posso dizer, de levar as outras hierarquias, as outras ordens, a vontade de Deus, né, como é que eu posso dizer? Realmente a dominação, né, o governo. Isso. Uhum. E é um atributo, na verdade, é um atributo de Deus, né? Que é dado Isso. como dom. E, enfim, eu não entendo muito de anjos, eu te falei isso. Fica tranquila. Mas Está em casa, calma. Mas é muito diferente, assim, porque realmente eu nunca tive muitos contatos. O máximo contato que eu tinha com anjos era os anjos da guarda, arcanjos. E entrar nesse mistério agora com a escola de adoradores, independente de estar aqui, né? Sim, Ou sim, não, mas estar nas outras lives, sim. é uma coisa completamente diferente, Uhum. né? Bom. E ver essa questão de ser realmente a ação de Deus ali, né? Porque são criaturas também. Sim. Eu quis que você estivesse na nossa live nesse tema por causa de Santa Teresinha. Você vai entender por quê. Eu imaginei. Imaginei. Por causa também da pequenez, né? Então nós vamos entender. Quem são os anjos dominações? Os dominadores, chamado assim. Eles são chamados de dominadores por causa, nós temos que lembrar sempre, que o nome anjo significa malak, que é mensageiro. Nós temos que lembrar sempre também que o nome que é dado a eles não é que eles se chamam dominações, mas é o atributo pelo modo como eles vivem. Então, na tradição, o apóstolo Paulo fala que não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar,
mas contra os principados, as dominações dos ares, enfim. Então, o seu Dionísio ele coloca a hierarquia celeste, os anjos, então, nessa primeira hierarquia dos anjos, antes das potestades, né? Dominações vem de dominos, que significa senhor, ou do grego Kyrios. Então, na verdade, esses anjos eles possuem uma majestade, uma senhoria de ser como se fosse de alguma forma generais do exército de Deus, pelo qual o exército de Deus tem de certa forma uma reverência a eles, né? Mas eu vou ler para vocês rapidinho o que o Pseu Dionísio fala sobre eles. Olha como que os anjos dominadores adoram a Deus. Ele diz assim: dominação é um louvor a Deus por uma espécie de exagero e participação do poder divino desses anjos. De novo, dominação é um louvor a Deus por uma espécie de exagero na adoração. É que a palavra de Deus chama-lhes dominos, porque por seus grandes predicados, eles lembram o senhorio de Deus e assim iluminam seus subordinados através desses mesmos dons. São Jerônimo explica o nome dominação, cujo sentido é certa liberdade, certa liberdade isenta de condição servil e livre, também de sujeição que a plebe sofre pela tirania, a qual atinge até as classes superiores. Fala de uma liderança inflexível, que não se rende a qualquer ato de subserviência, nem tolera outros atos de servilismo, enfim. Mas, isso aqui, Jerônimo está dizendo o que é os senhores no seu tempo, que são o povo do tempo de Jerônimo, que é no tempo do Império Romano, que são os senadores, que são os governadores, que oprimem seu povo. O Senhor, por que ele é Senhor? Porque ele governa alguém. Os anjos, em vez das dominações, eles são o contrário. Eles governam de um modo diferente. Eles participam, veja, de novo, eles participam do senhorio do único Senhor, do único Kyrios, que é o próprio Jesus Cristo. Na última live nós falamos que o centro da vida dos anjos é Jesus, é o Filho de Deus. É o Cordeiro que está sentado no meio do trono e pelo qual todos os outros anjos estão em volta, adoram, depõem suas coroas e louvam. Então, existe um único Senhor. Mas como que esses anjos eles vivem a realidade de ter anjos a seu dispor? Não como os homens desse mundo, como Jesus ensina para os discípulos. O que Jesus fala para os discípulos, né? No mundo vocês têm reis que dominam os povos, né? Mas entre vós não deveis ser assim. É entre vós que o primeiro seja o último, e que aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus tem que ser o último e tem que ser servido, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, o conceito na adoração de serviço, o conceito de senhorio em Jesus Cristo é diferente do conceito que nós temos de Senhor, que muitas vezes até mesmo é um jeito errado que nós temos também de nos reportar a Deus. Quando nós dizemos que o Senhor é nosso Senhor, nós não entendemos que o senhorio de Jesus nada mais é do que um servir a essa humanidade podre e indigna que somos nós. Jesus, ele é Senhor porque ele serve. Jesus, ele tem poder porque ele aprendeu a ser subordinado. Jesus, e aí Hebreus diz, né, foi pela obediência que ele aprendeu com lágrimas a ser filho. Hebreus capítulo 11. E ele suplicou aquele que o podia livrá-lo da morte. Mas ele sabia. Então, ele aprendeu, ele é Senhor porque ele aprendeu. Ele é educador, pedagogo, porque ele um dia aprendeu com alguém. Então, assim, veja, toda uma lógica diferente daquilo que nós temos no mundo. Então, como que esses anjos eles adoram? Eles adoram a Deus em uma maneira exagerada. Ora, como é assim? É um exagero. Tudo que é exagero, Rafael, não é virtuoso, pode cair nos excessos e tudo mais.
Mas quando você adora, quando você ama, nada, como diz Santa Teresinha sobre o amor, use uma frase de Santa Teresinha para nós sobre o amor. O amor? O Né? amor é tudo. Isso é tudo? Engloba tudo. Se o amor é tudo, gente, se o amor é tudo, O amor não é tudo. existe, existe exagero. Exagero, na verdade, é dar tudo que você tem, é fazer demais. Sim. Ora, quando você vê a mulher que derrama o vaso de perfume aos pés de Jesus, ela ama Jesus em um modo exagerado. Ela quebra tudo que ela tem aos pés de Jesus. Né? Se você vê o jeito como Jesus ama, é um modo exagerado. Então, Dionísio ele vai explicar para nós, o seu Dionísio vai explicar para nós que os anjos dominos, que aqueles que deveriam andar com o nariz empinado, eu sou o Senhor, aqui eu mando, eu tenho aqui o poder de Deus pela sua vontade de poder comandar todo mundo. Esses anjos, na verdade, eles são senhores, porque eles servem. Aí esse é um lado da adoração. A adoração, ela é um serviço também. Veja, nós falamos dos tronos que carregam a plenitude de Deus dentro deles. Mas agora nós estamos falando também de alguém que estamos falando de adoração prática. Na verdade, os anjos das outras hierarquias, a adoração deles é prática. Nós vamos ver por quê. Continuando aqui, ainda continua. Um anseio e participação de autêntico domínio que é exclusivo de Deus. Do mesmo modo, o nome de qualquer hierarquia significa igualmente participação do que emana de Deus. Assim, as virtudes porque representa a força de Deus e por sua vez as dominações porque só um Senhor pode ordenar o que deve ser feito no mundo. Daí diz, então, São Gregório, que certas legiões de anjos estão simplesmente subordinadas à obediência e chamam-se, por isso, dominações. Veja, eles são dominações, eles são senhores, porque eles estão subordinados ao único Senhor. Eles estão em obediência. Cara, no mundo, se você pega um exército, vamos pegar o conceito militar. No conceito militar, um general, ele nunca vai escutar um soldado. É o contrário. Sim. Não, os dominadores não. Eles são reconhecidos como senhores pelos outros anjos, mas no quesito de adoração, eles são iguais. Quem reconhece que eles são senhores são os subordinados. E aí a gente tem um grande problema, Fabíola, que eu vejo. Hoje nós vivemos uma realidade bem complicada no Brasil, né? E não só no Brasil. Sim. O que aconteceu hoje, eu não vou entrar em... eu sempre fiz um propósito. Eu nunca vou falar de política nas minhas lives. Mas quando você tem uma crise constitucional, você na verdade tem uma crise de autoridade. Porque quando uma pessoa precisa de autoafirmar que ela tem um certo posto, é porque ela já perdeu a autoridade. Exatamente. Não é assim? Exatamente. Quem já viveu em comunidade, grupo de oração, sabe que quando um fala assim, eu sou coordenador disso aqui, ele já perdeu a autoridade quando ele fala isso. É porque a necessidade de afirmar, né, Rafa? Exato, exato. Eu que mando nessa casa, não manda nada. Se está falando isso é porque não manda mesmo. São os outros que reconhecem em mim o dom da autoridade. Claro que eu tenho que afirmar, que eu tenho que conduzir. Mas um líder, ele conduz. Um chefe, ele diz, eu sou o chefe. Né? Então, os anjos aqui, eles são senhores porque eles vão na linha de Jesus. E eu procurei, assim, na Sagrada Escritura, algum episódio que nos faz lembrar aos anjos, né? Aos anjos senhores. Porque os anjos, as dominações, segundo São Gregório, segundo Tomás de Aquino, eles têm a potestade e a missão de trazer ao mundo a vontade de Deus. Raramente eles vêm ao mundo, raramente eles vêm na Terra, raramente. Mas eles estão sim em contato com os homens. Mas quando eles vêm
em situações muito específicas, por exemplo, para salvar uma nação, para poder intervir em uma determinada situação, porque eles trazem a vontade de Deus. Ora, eu pensei e encontrei na Sagrada Escritura uma passagem que nos inspira dentro dessa situação aqui dos anjos. Está em Juízes capítulo 6, que é a história de Gideão, o anjo do Senhor que aparece para Gideão. Eu quero ler para vocês aqui, ó. A palavra diz assim, ó. Tendo os israelitas clamado ao Senhor por causa dos medianitas, capítulo 6, versículo 7. O Senhor enviou-lhes um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus, eu vos fiz subir do Egito, eu vos fiz sair da casa da escravidão, eu vos livrei da mão dos egípcios, de todos os que vos oprimiam. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não me destes ouvido. O anjo do Senhor, então, veio e assentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás de Abiezer. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, que o Senhor esteja contigo, valente guerreiro. Gideão lhe respondeu, eu te peço, meu Senhor, se o Senhor está conosco, da onde vem tudo isso que nos acontece? Onde estão todos os prodígios que nossos pais nos contavam, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, e agora o Senhor nos abandonou e nos deixou cair sob o poder de Madian. Então o Senhor se voltou para ele e lhe disse, vai com a força que te anima e salvará Israel da mão de Madian. E ele disse, não sou eu quem te envia? Eu te peço, meu Senhor, disse então Gideão, como posso salvar Israel, meu clã? É o mais fraco em Manassés, e eu sou o último da casa de meu pai. O Senhor lhe respondeu, eu estarei contigo, e tu vencerás Madian como se ele fosse um só homem. E Gideão disse ainda, se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que me fala. Não te afastes daqui, rogo-te, até que volte e traga a minha oferenda e deposite diante de ti. Ele respondeu, eu esperarei até que voltes. Juízes capítulo 6. Gideão, ele tem uma realidade, ele foi chamado sem querer, uma realidade de que Midian estava destruindo as plantações de Israel. Era um povo que vinha e acabava com tudo. Israel tinha se voltado contra o Senhor, na verdade estava adorando os deuses cananeus. E nós temos que entender que a conquista da terra, desde Josué e Juízes, quando se fala desse percurso, nós temos que entender que é uma guerra, sim, entre homens, mas sobretudo uma guerra entre Deus de Israel e os deuses de Canaã. Então, aqui o que na verdade se conta é que quando existe uma guerra, existe também uma guerra espiritual. E aqui você vê Gideão que está malhando o trigo. Porque o que acontecia? Midian vinha, colocava fogo nas plantações ou roubava os mantimentos que tinha em Israel. Então o povo estava passando fome. Era um tempo de carestia, um tempo de miséria, e parecia que Deus tinha abandonado seu povo. O que na verdade Gideão está fazendo? Gideão está escondendo o trigo, ele está colhendo trigo, a palavra diz claramente, né? O seu filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. Quer dizer, ele estava moendo o trigo, estava separando o trigo para poder guardar. Gideão capítulo 6, tá? Para poder guardar e esconder dos ladrões do exército de Gideão que vinha. Nesse querer esconder, nesse medo, ele olha e vê o anjo do Senhor em pé. Debaixo de um terebinto, debaixo de uma árvore. E diz para ele, coragem, valente guerreiro. É uma piada. Porque você está vendo um homem com medo, escondendo-se, e o anjo está dizendo para ele, coragem, valente. Vai com a força que te anima. Mas como que eu vou com a força que te anima que eu tô morrendo de medo disso daqui, cara? Como você explica isso, cara? Então veja, aqui, sendo que é um anjo que entra numa realidade para salvar o povo de Israel, e que anima, e que coloca a vontade de Deus, mesmo quando ele não está ali,
O que que você entende? Você entende, na verdade, que ele pode sim ser ele é um jeito que as dominações fazem. As dominações, eles vivem assim. Eles vêm até nós e diz: coragem, ei, coloca-te de pé, porque ainda você tem que fazer a vontade de Deus na sua vida. Então, esse anjo aqui, ele é um dominador, é um dominus, é um senhor, que ajuda um outro senhor que ainda não se descobriu o senhor a se tornar senhor em Israel. Então, na verdade, o que que os anjos nos ensinam? O que que na adoração eu aprendo desses anjos aqui? Que diante de alguém que pode se tornar como eu não sinto inveja. Ao contrário, eu o animo para que ele se torne melhor do que eu. A adoração verdadeira e prática é assim, não é? Pode comentar, por favor. O Rafa, eu ia comentar outra parte que Pode falar. da questão dele, né, da resposta dele, de saber que é insuficiente e mesmo assim na humildade se colocar, né? Exato. Eu acho que como você colocou no subtema, a glória da escondida na humildade, né? E é exatamente essa questão da verdadeira humildade, de você Sim. saber que você não é suficiente e você, mesmo assim, estar ali e ter coragem não por si, né? Sim. É isso, imagina, você tem que fazer algo, Deus tem um grande projeto na tua vida, eu tenho certeza que todos aqui têm. E bem no momento em que você está morrendo de medo de cumprir esse projeto, Deus, além de mandar o seu Espírito, que fortifica, que nos dá coragem e tudo mais, os anjos dominadores, eles nos ensinam então a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Ainda continua Pseu Dionísio dizendo assim, ó, que dominações significa também elevação espiritual, livre de qualquer compromisso terreno, tal como convém a uma entidade incorruptível, verdadeiramente livre como um anjo. E fala assim, que ele recebendo ela, a vontade de Deus, e entregando aos seus subordinados, né, à medida de suas forças, semelhança do Senhor, eles participam do princípio constante divino dos domínios de Deus. O que que significa isso? Significa que, para Pseu Dionísio, os anjos dominadores, eles são grandes, majestosos, poderosos, eles conseguem se comunicar e falar na linguagem daqueles que são médios, pequenos, muito pequenos e pequenininhos. Porque é a Como que eu... questão da mesma questão de Jesus, né? De descer Exato. até onde não existe, até onde como é que eu posso dizer, o mais baixo possível para alcançar todo mundo. Para alcançar todo mundo. É isso. Então, isso é um tipo de adoração. Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje, quando você cuida de uma pessoa que é inferior a você, intelectualmente, economicamente, culturalmente, em qualquer outro jeito, a maior adoração que você pode fazer a Deus mesmo você talvez sabendo mais do que ela, se abaixar. Você se torna senhor quando você serve, não quando você exige. Então eu não encontro Deus em cima, como os tronos que encontravam, que estão diante dele, e encontrar ele dentro de si. Mas eu me encontro agora diante de algo que é menor do que eu. E aí, se eu cheguei até aqui, né, que é a frase do Rabino Rashi que eu levo na minha vida, quando fores grande, te assentares à mesa dos ricos, né, e diante dos notáveis fores reconhecido, lembra-te do teu pai e da tua mãe. Porque se eu cheguei até aqui, um dia eu estive aqui. O problema é que na adoração, na vida, na vida de Deus, na vida religiosa, na vida cristã, eu posso estar muito alto, porque Deus me leva a lugares altos. Mas quando eu começo
a me assentar em trono e a dizer o que o outro faz, o que o outro não faz, a observar o sacrifício do outro, como Caim fez com Abel, a tentar achar que eu sou superior ao outro, não é? Mostrando a minha superioridade porque eu consigo, por exemplo, viver a castidade, porque eu vivo um namoro santo, porque eu sou uma pessoa que sou diferente dos outros, né? Aí Jesus conta para nós a parábola do publicano e do fariseu. E a gente entende o que é Senhor. Senhor não é o fariseu batendo no peito gritando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom e eu faço os preceitos. Senhor é aquele que bate no peito e diz, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. E aí São Macário vai dizer para nós que aquele que confessa os próprios pecados é maior do que aquele que ressuscita os mortos. E aí São Doroteu de Gaza diz para nós que o mundo está como está porque os homens pararam de culpar a si mesmos. De se reconhecer, né, Rafa? Quando eu acho que o problema está lá fora e não aqui, eu já caí no pecado de Lúcifer, né? Sim. Por que Lúcifer cai? Lúcifer cai porque ele é o maior e ele não quer servir. Quem é Senhor, Senhor vem também de Dominus, mas vem também de uma raiz também que de servos, né? Que é do serviço. Alguém só é Senhor não se ele serve, se ele é servido. Porque é muito simples. Todo mundo que é Senhor é servido, isso daí é. Mas quando um Senhor se levanta da mesa, pega uma toalha e lava o seu pé, você fala, uau, esse aqui é diferente, cara. Então a adoração verdadeira é aquilo que Santa Teresa de Calcutá dizia. Muita gente com a sua boca diz que adora a Deus. Mas a verdadeira adoração também é lavando o pé desse homem que eu nem conheço que quem é. Quer um exemplo de adoração que eles nem sabem o que eles estão fazendo se eles não acreditam em Deus? Todos os profissionais de saúde que nesse momento agora estão cuidando do pessoal com coronavírus, o coveiro que está enterraram mais de 1000 e poucos irmãos nessa noite. Aquele que serve. Por quê? Deus, ele cuida de todo mundo. Ele cuida. Ele é providência. Mas ele usa de pessoas e de criaturas. Ele usa de anjos. Ele usa de pessoas como eu e você para poder ser uma presença dele no mundo. E quando eu me coloco no lugar, veja como que é a loucura aqui na adoração. O tema dessa adoração é a humildade na adoração. Quando eu me sinto que eu sou melhor, então o Senhor fala, não dá. Espera um pouquinho, eu não preciso de você. E ele vai pegando. Até um certo momento que ele encontra um cara que nem acredita em Deus, pode ser até um ateu. Melhor, pode ser uma prostituta, um travesti, um traficante. E Deus se usa daquela pessoa vil para quebrar todas as estruturas. Então existe uma adoração que se chama serviço. Porque eu sou chamado a santificar todas as coisas, né? Como que Teresinha vivia isso, segundo aquilo que você sente? Na questão dela olhar, saber que não era nada por ela, né? É exatamente quando ela fala com Deus, que ela não queria ter nada nas mãos, porque ela não queria apresentar, ela não queria chegar para Deus e falar, aqui, ó, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz. Muito pelo contrário, ela queria estar de mãos vazias para poder receber tudo de Jesus. Sim. E esse estar de mãos vazias, ela exercitava muito na questão do próprio Carmelo, de se colocar como última, como, né? Não última, porque a última é Jesus, mas Sim. em estar servindo. Tem um episódio, Rafa,
que inclusive ela tira o avental devagar, porque ela sabia que a irmã do lado ficaria mais feliz se fosse primeiro do que ela. E aí tanto que as outras irmãs ficaram falando como se fosse um erro dela, né? Tipo assim, ai, é porque é da natureza dela, ela é assim É mesmo. lerda. É. E aí ela parou pra pensar, ela falou assim, poxa, se o que eu estou fazendo para o outro, eu estou tendo um título de lerda, como, tipo, quantas vezes eu recebo um elogio e na verdade aquilo pode não ser uma virtude? Uhum. Né? Então ela sempre olhava por esse lado de tipo, eu quero servir, eu tô aqui para servir, não importa. Eu vou colocar amor em tudo que eu faço. Se eu puder pegar um alfinete no chão com muito amor, no sentido do servir o máximo, né? Você colocar o máximo de si ali, eu farei e eu sei que isso vai ser um ato que vai salvar mais almas do que se eu fizer grandes coisas e não estar presente, não botar o amor, né? Uhum. Muito bem. É isso mesmo. Cara, se eu não entendo que eu lavando o banheiro, recolhendo uma agulha do chão, não é? Como diz Teresa, sorrindo, abraçando, escutando alguém, eu estou adorando a Deus, eu não entendi nada ainda do que é a vida espiritual. Por isso que é tão importante, né, Rafa, a questão do convívio com os outros, a questão de Uhum. estar em comunidade, porque não é simplesmente você adorar a Deus somente em si. Uhum. Exato. Senão fica uma coisa egoísta, né? A adoração ela tem que me abrir para o outro. Ora, quando nós falamos em amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus ele diz isso para o jovem rico. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as tuas forças, né? E aí ele acrescenta, e ao próximo como a ti mesmo, que é a tríade do amor, chamada assim. Né? Se o meu amor não passa, se o meu amor, se o meu jeito de adorar, ele não chega ao outro como testemunho, e se isso não transmite a ele, não é? Eu não estou adorando. Eu estou fazendo idolatria. O que é uma idolatria? Idolatria nada mais é do que se curvar diante de si mesmo e adorar o vazio que tem dentro. É o grande desespero de muita gente. Né? Você tem muitas pessoas que são vazias de Deus, mesmo estando na igreja, comungando todo dia, rezando terço todo dia, confessando 2 vezes por semana, mas são vazias. São sepulcros caiados. Por quê? Jesus detestava esse povo. Porque se sentem melhores do que os outros. Em vez, a verdadeira senhoria, o verdadeiro dominus, é aquele que recebendo de Deus, entrega. Transborda, né? Ele dá. Eu recebi de Deus algo, eu recebi de um maioral algo, eu dou para você. E fico sem. E fico feliz que eu fiquei sem. E você ficou com aquilo que era meu. Quem que... Isso, na verdade, então, como diz Dionísio, é o grande desapego. Na adoração eu preciso ter um desapego. Se eu não me alegro que o outro me superou, entre aspas, porque ninguém espera ninguém, mas que o outro cresceu na fé, que o outro está voando, né? Eu tenho que me alegrar. Eu não posso ficar me lamentando porque agora eu não sou mais reconhecido depois que alguém cresceu mais do que eu. Isso é o espírito da inveja, né? Então os dominadores, eles são senhores porque eles recebem de Deus e dão, eles recebem de Deus e dão, eles recebem de Deus e dão. Então o que significa? Se eu vivo esse modo de adorar, de receber de Deus algo e dar, de receber e dar, no fundo, eu sempre vou ter para dar. Nunca vai faltar. Eu acabo me tornando então o quê? Fonte. Que como um leito do rio recebe a água e dá, recebe a água e dá, e a água nunca acaba. Que foi inclusive o que você postou sobre avivamento, né, Rafa? É. Cara, um rio, ele só é rio porque ele se derrama, ele se dá totalmente. O leito do rio, ele deixa as águas passar por ele. Por isso que ele é rio. Se ele reter, seria ser lago.
Qual que é a diferença do lago e do rio? O lago é aquela água ali para sempre, praticamente, que muda pouco a pouco. O rio tem águas vivas que desembocam no mar. E quando ele chega no mar, existe uma ligação entre o mar e o rio, tanto que tem peixes que sobem os leitos dos rios para poder desovar, como por exemplo o salmão. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque os anjos, eles são, de alguma forma, esse rio, esse canal que liga, que liga o mar, né? E também ao mesmo tempo eles estão na fonte, eles estão entre, é o meio o rio é o meio do percurso entre a fonte e o mar. A origem e é onde eu tenho que me desembocar, né? Que é o oceano. Cara, então aqui demonstra de novo que o jeito que os anjos, senhores, dominações adoram no céu, é um jeito ainda mais lindo. Se os tronos que nós falamos semana passada depõem as suas coroas diante de Deus e diz, tu és digno de tudo, os senhores dizem, não, nós servimos vocês. E aí quem recebe o serviço diz, uau, você é senhor porque você serve. Esse anjo aqui foi servir Gideão. Falou, meu filho, se coloca de pé aí, para de ser medroso, porque você tem uma força dentro de você que você não conhece ainda, você vai descobrir e eu vou te ensinar como que faz. Esses anjos são os anjos que Deus manda para nós quando nós estamos no tempo da tribulação e com medo. Quando nós não temos coragem de afrontar uma decisão. Então, na verdade, os anjos de dominações, eles nos ajudam a tomar decisões importantíssimas na nossa vida, que vai mudar a história nossa e de todos aqueles que estão em volta. Como eles fazem isso? Servindo, e ao fazê-lo, eles estão adorando a Deus. Aí é uma alegria profunda fazer com que a Fabilu e o Rafael possam ser aquilo que Deus chamou para eles ser. Despojado totalmente. Sim. É um outro grau de adoração. O Rafa, uma coisa que ficou muito forte para mim foi essa questão da humildade, de exatamente, você recebeu, você não retém, você dá. Uhum. E a humildade de você saber que não é por você, né? Porque se vamos supor, se você começa a pensar que é por você, pelos seus méritos, você começa a reter, né? Sim, Você não vai sim, passar, você não você passa. começa a reter. Exato. E exatamente a verdadeira humildade está no você se despojar por inteiro e não simplesmente no, ai, eu vou ser o último, que foi uma das coisas que a gente até falou na live, né? Eu vou ser o último porque eu quero o último lugar, porque o último lugar vai ser o primeiro. É, Não é por isso, porque se for por isso, você está fazendo a mesma coisa de ir para o primeiro lugar. pior ainda, né? Exatamente. Mas é no sentido mesmo de você saber, até quando você não quer aquilo, e é uma coisa que eu vejo muito na minha vida. Às vezes até não quero algo, porque eu falo, não sou suficiente, eu não sou capaz, eu não me sinto suficiente, mas ao mesmo tempo eu me esvazio completamente de tudo que eu tô sentindo e falo, não, é isso que eu sinto, mas eu tô aqui. Eu tô aqui não para reter, mas exatamente para pegar e para passar e para Exato, dar. exato. Quer ver um exemplo? Na fé. Eu tenho algumas pessoas que me formaram na fé. Hoje eu tô com a camisa da Maria Paula, né? Eu mostrei aqui no começo da live que foi minha Sim, fundadora que eu morreu. vi. Maria Paula morreu de câncer, cara. Na próxima live nós vamos falar dela um pouco. Maria Paula, ela era a senhora do Botuquara, da comunidade. Comandava todo mundo. Maravilhosa. Mas qual era a alegria da Maria Paula? Quando ela via algum formando dela fazendo uma pregação, evangelizando, ela dizia assim, a Priscila Maria Paula, por mais que a Aliança de Misericórdia seja uma comunidade carismática, Maria Paula não recebeu o dom das línguas. Ela tinha dom de discernimento de espíritos e outros dons ferrados. Sempre, dom da profecia, ela sempre falou que ela morreria cedo. Sempre disse isso. Ela falou, eu vou morrer antes dos 45 anos. Deus já me falou. Morreu com 41. De câncer. E
Qual que era a alegria da Maria Paula? A alegria da Maria Paula era: você está na vontade de Deus? É a tua consciência que vai dizer isso, não sou eu. E ela dizia assim, até para quem saía da comunidade descobriu um novo caminho, né? Ela dizia: você está feliz? Se você está feliz, cara, Deus está feliz com você. Se alegrava com a pessoa, sabe? E Maria Paula, ela morreu, mas ela deixou um legado na minha vida, na vida de tantos irmãos. A alegria da Maria Paula, mesmo com câncer, era chegar no quarto dela, quando a gente chegava para visitar ela mandava fechar a porta e falava assim: abre a geladeira aí, tem uns negócios gostosos que o povo trouxe para mim, come, porque vocês não comem muito isso. Então, ela dava, que chegava. E aí sempre faltava, todo mundo que ia visitar falava: falta iogurte. Aí trazia iogurte pra Maria Paula, porque Maria Paula dava pra gente, entendeu? E aí de você se não pegasse. Então, no fundo, o jeito como as dominações eles servem a Deus é no amor. E o amor é a doação total. A verdadeira doação, ela é uma doação primeiro a Deus, como nós falamos na primeira hierarquia, na primeira hierarquia dos três, mas é uma profunda também entrega ao outro. Porque quando eu dou um copo de água para um irmão, quando eu visto, quando eu acolho em casa, quando eu vou na prisão visitar, eu estou fazendo isso para quem? É a mim que eu fizeste. E eu vou ser julgado por isso, cara. Eu não vou ser julgado por quantas eucaristia eu comunguei. Eu não vou ser julgado por tantos rosários e novenas eu rezei. Mas se eu fui capaz de servir no amor, sabendo que aquele que se apresentou diante de mim era o próprio Cristo. E não um qualquer. Porque a Fabilu não é uma qualquer mulher. Ela é Cristo para mim, por isso que eu tenho que ter respeito, reverência, e entender que você é um território santo e assim por diante. Né? Rafa. E, inclusive, eu estava conversando com meu irmão antes, a gente estava conversando porque teve uma casa aqui perto que pegou fogo. E aí a gente estava falando sobre as doações, né? E aí é muito essa questão da verdadeira caridade, né? Uhum. De você realmente, você não reter também, Não né? reter? Não pode reter. Se você retém. Exatamente. Agora tem um problema, né? Quem pode reter um rio? Vai chegar uma hora que você explode. E aí aquela coisa do princípio também do chamado, né? Deus tem um propósito no mundo. Ele chamou você. Se você não responde, ele não vai te condenar. Mas ele vai levantar outra pessoa. Vai levantar até pedra se necessário for. Sim. Para pregar, para anunciar o evangelho, né? Quando nós olhamos os nossos pais, a vida dos nossos pais é uma adoração contínua, mesmo sem eles saberem. Pelo serviço a nós. Cara, uma criança, o Lucas de 1 ano, se eu deixar de dar comida para ele, ele morre. Mas o Lucas, ele chora e ele come, ele chora, ele toma banho, ele chora, ele troca a fralda. No fundo, ele é servido o tempo todo. Ele é um mini rei, né? Na psicologia fala que a criança é um mini deus, na verdade. Ela se sente assim, né? Uma criança de 1 ano consegue mudar toda a realidade de uma casa. A casa fica em função daquela criança. Né? Então, voltando a Dionísio, o louvor dos anjos, dominadores, é uma espécie de exagero na adoração. Se você olha, por exemplo, uma mãe, você fala: que exagero essa mulher, né? De amor, tá sempre com esse menino no colo, fica doente, vai pro hospital, fica lá, fica sem dormir à noite. Né? Então eu sou chamado a adorar a Deus no exagero do amor. Santa Terezinha, né? Não tem pra onde fugir, eu não consigo. Mas eu fiz de propósito chamar você hoje. Não Eu que... consigo, porque é exatamente isso. Inclusive, ela fala, né, que ela ser carmelita, mãe das almas, deveria bastar. Mas não, ela queria ser tudo, ela queria... Teve uma época que ela queria ser padre, ela queria ser bombeira, ela queria ir pra guerra, ela queria tudo. Ela fala assim: eu quero fazer tudo, todas as obras.
Todas as E aí foi, vocações. exatamente, vai englobar todas as vocações. E aí foi quando ela Aham, descobriu exatamente que o amor era isso, era englobar tudo isso, aham. né? E não tem como fugir da história de Santa Teresinha. Não tem. Não, eu te chamei aqui por isso mesmo, porque eu sinto que Terezinha, ela é um exemplo na Terra daquilo por que eu falei? Eu falo nas lives, né? Eu digo que todas essas hierarquias aqui, esse jeito de adorar a Deus, na verdade nós, como criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos a síntese de todo esse jeito. Você pode ser serafim, querubim, trono, dominações, potestade, principado, tudo. Nós somos a síntese do céu dentro de nós. Então a escola de adoradores começa com os anjos para a gente entender como que é o jeito de adorar no céu, que eu posso adorar, né? Então Teresinha para mim é um exemplo muito claro de senhora, por isso que ela é doutora da igreja, humanamente possível fazer Teresa se tornar doutora. Cara, Teresinha, ela tá no mesmo patamar de São João Crisóstomo, de São Gregório Magno, de Santo Antônio, de cara que eram ferrados, fundaram nossa tradição. E ela que não fez teologia, né? Ela não estudou. Inclusive, exatamente a teologia do amor. É a teologia da revelação de Deus ali. Porque Exato. não tem outro caminho. O que Teresinha fez? Recebeu, deu. Deu. Recebeu, deu. Recebeu, deu. E no final da vida, qual que é a última frase de Teresinha que eu não lembro direito, mas ela falava que no fim da vida dela que ela dizia, né, que quando ela morresse ainda ela ia fazer chover rosa, né? Exatamente. É isso que eu estava lembrando, Rafa. Inclusive, ela falou. Ela não queria, ela ficava na dúvida, né? Tipo assim, eu morro ou fico na terra? Eu vivo, É, não sei, onde eu vou ser mais útil, né? Não, ela não pensava no céu, idealizando no sentido de tipo assim, eu quero morrer porque eu vou ficar perto de Jesus. Não, ela pensava, se eu for para o céu, eu vou ser mais útil ou eu vou ser mais útil aqui? olha E isso, aí, cara. exatamente. E aí ela chega à conclusão que no céu ela seria muito mais útil porque ela conseguiria estar mais presente do que ela conseguia no Carmelo. Mas aí no céu, como que Teresinha entendia pro céu? Ela ia pro céu fazer o quê? Descansar? Não. Ela ia fazer o quê? Continuar tudo que ela já estava fazendo na Terra. O que ela queria fazer? Eu vou fazer chover rosa, eu vou estar com vocês, caramba, eu vou servir, cara. Veja, Sim. Terezinha no céu, ela adora como as dominações, cara. O Rafa, inclusive, ela fala, né? Se for para eu ficar ociosa no céu, Olha lá, eu prefiro ficar aqui, olha sofrendo. lá, olha Porque lá. meu sofrimento na Terra vai ser mais útil. Eu vou conseguir dar mais, né? É um mistério. Gente. Mistério. É? Por que Terezinha vive isso? Porque ela tem a síntese do céu nela. Terezinha queima de amor, Terezinha tem essa capacidade de entender a verdade, é Deus no meio, essa presença de Jesus dentro da misericórdia que a alcança. E se você for ver em Terezinha, você encontra todos os santos todas a realidade de modo de adorar de cada hierarquia. Então, quando eu olho para os anjos, eu também posso me espelhar neles para poder me tornar santo, mesmo eles sendo de outra natureza, que é espírito puro, né? É um exemplo, né? É um exemplo. O apóstolo Paulo, ele diz isso, né? Ele fala, primeira coisa, a luz aqui de Gideão, né? Quando o Senhor fala para ele, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que manifesta todo o meu poder. Depois, em outro momento, o apóstolo Paulo, ele também nos ensina que quando nós colocamos a serviço do outro, nós fazemos o caminho que Jesus fez. Que foi o quê? Se tornar escravo. Mas Jesus se torna escravo para se tornar Senhor. Veja, em Filipenses 2,10, né? Um grande canto da Keynes, né? Cristo não olhou a sua igualdade com Deus, ele não olhou a sua glória, deixou, né? Se tornou homem, sendo reconhecido exteriormente como homem, se humilhou ainda mais, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso que Deus o exaltou soberanamente,
acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? No céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame que, Jesus é o Senhor. pois é, as dominações vivem isso. Elas vivem uma profunda humilhação e esvaziamento de si. E depois que ela virou, se tornou serva até ponto de morte, não como Jesus, mas elas imitam Jesus, porque os anjos imitam Jesus, Sim. aí alguém diz, uau, uau. É por isso então que ele é Senhor. Porque aprendeu a ser servo. Ninguém nunca vai subir na vida. Você nunca vai subir na vida. Você nunca será alguém de prestígio de verdade para Deus se você não aprender a servir. Se eu não aprender a lavar a louça. Se eu não entender que lavar o vaso daqui da minha casa, estou glorificando a Deus que está me escondido. O mundo é salvo por gente assim, não por gente que está em palco. Ou que está na live, igual eu e você. Eu tenho falado isso pra caramba. Sim. O mundo é salvo pelo cara que colheu esse coco aqui, ó, que eu bebendo água de coco. Me deram, que eu gosto pra caramba. Fazia tempo que eu não bebia. Que colheu esse coco aqui, ó. E que trouxe esse coco aqui pra mim beber. Eu nunca vou Rafa, conhecer ele. e sabe o que essa questão me lembra? Que você estava falando, né? Que quem está na linha de frente hoje está adorando, sem saber que está adorando. Sim. Quantas pessoas, e nós, vou me colocar e vou colocar todo mundo, quantas vezes nós julgamos a outra pessoa por não estar servindo, não estar adorando, aquela questão, né, de sempre olhar para o outro, pensar, eu sou melhor, e às vezes é irracional isso, não é tipo, eu tô pensando nisso, mas você termina sentindo isso com o tempo, em alguns momentos, se sentir melhor porque você está na presença de Deus, porque você está adorando, enquanto existem todas as outras pessoas estão servindo e adorando a Deus pelo fato, né, da própria criatura, porque é da criatura adorar, não é isso? É isso. Então assim, aí tem uma frase de Padre Fábio, que eu sempre é uma frase que mexe muito comigo, que é assim, nem todo ateu sem Deus. Olha lá. Que eu acho que é exatamente isso. É verdade. É isso. Bom, eu acho que a nossa live tá chegando ao fim, infelizmente. Mas eu queria primeiro agradecer você. E quero que você esteja mais vezes aqui com a gente. E queria pedir a Jesus que Ele possa multiplicar ainda o teu ministério, que você possa chegar às nações, que tudo aquilo que Deus colocou no teu coração, você possa alcançar. Queria dizer para vocês que depois eu vou fechar a live e vou voltar de novo, aí vai entrar o Kaique, e eu acho que a louca da Priscila vai estar junto com o Kaique, então vai ser a loucura aqui da live. Mas eu queria que você pudesse fazer uma considerações finais. Nós temos 1 minuto. Ai, meu Deus. O que você falaria para nós, deixaria para nós como um legado hoje? Rafa, eu vou falar muito o que eu tô vivendo, porque eu acho que é muito aquilo que você falou ontem, né? Sempre começa aqui. Isso. Quando você me chamou, eu fiquei muito, meu Deus, mas eu não entendo nada de anjos. Eu, realmente, como eu te disse no começo, meu contato com anjos era anjos, arcanjos e ponto. E Já é a tudo, já. escola e a escola de adoradores abriu minha mente completamente e poder parar e querer realmente entender as dominações e ver que, ligando a história de Santa Teresinha, que está tão ligada à minha história, essa questão, né, de você querer ser o último, não por ser o último para ser o primeiro, mas para ser o último para estar perto de Jesus, né? Para quando você falou da live, quando você sobe na verdade com ele, você sobe Sim, ao lado dele. exato. Então é isso. É isso. Muito obrigado, viu? Ô, Rafa, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu quero você É no uma honra projeto O estar Sertão aqui. Vai Virar Mar, viu? Opa, você tem que me contar sobre isso. Nós vamos conversar, tá bom? Vamos. Vamos fazer uma live só sobre o sertão. Gente, Pronto. eu vou fechar a live e vou voltar.
Fabíola, Deus te abençoe muito. Obrigado, muito, muito. Dá Amém, um abraço no teu amém. irmão, Deus te viu? abençoe. Dou sim. Beijo, Rafa. Gratidão, beijo. Obrigado, Pedro.